Eu sempre achei que nada mais na vida conseguiria me derrubar. Até o dia em que abri a porta da casa da minha filha e encontrei uma cena que nenhum coração de mãe deveria ver. Camila estava ajoelhada, tremendo, como se tivesse sido quebrada por dentro. E antes que eu pudesse correr até ela, ouvi uma voz vinda do fundo do corredor. Uma voz que mudou tudo o que eu pensava saber sobre a vida dela. O que descobri naquele instante não foi apenas doloroso. Foi devastador. Quando finalmente desci do ônibus em Guadalajara, depois de 8 anos em Monterrey, cuidando da minha irmã, senti algo estranho no ar. Como se a cidade inteira estivesse segurando a respiração junto comigo. O vento quente trouxe um cheiro familiar de jacarandás que me fez voltar no tempo, e por um segundo eu quase consegui me ver mais jovem, correndo pelas ruas com Camila agarrada na barra da minha blusa. A mala parecia mais leve do que eu lembrava, talvez porque o que pesava mesmo era o que eu trazia por dentro. Saudade acumulada, medo de ter ficado longe demais, esperança de reencontrar minha filha e minha netinha Rosita. Respirei fundo e comecei a caminhar em direção à casa que comprei com tanto esforço. Cada passo parecia um capítulo voltando a ser escrito. Enquanto atravessava as ruas rumo a colinas de San Javier, meu coração batia de um jeito que nem nos meus 20 anos eu senti. Eu imaginava Camila abrindo a porta sorrindo, Rosita correndo para os meus braços e a casa cheirando a bolo de baunilha, como sempre que elas queriam me fazer surpresa. Me perguntei se elas tinham colocado cortinas novas, se Rosita já estaria na escola, se Camila ainda gostava do café que eu preparava todas as manhãs. Essa antecipação era como uma chama quentinha dentro do peito, me mantendo firme apesar do cansaço. Era um reencontro que eu repeti 1000 vezes na minha cabeça durante as noites solitárias em Monterrey. O som das minhas próprias passadas ecoava nas calçadas do bairro e com cada esquina que dobrava, uma mistura de ansiedade e alegria me atravessava como um choque leve. Eu lembrava das vezes em que, por telefone, Camila tentava disfarçar o cansaço dizendo: "Está tudo bem, mãe." Mas eu sentia que tinha algo nas entrelinhas. Mesmo assim, a esperança era teimosa. Talvez fosse só estresse, rotina pesada, adaptação à maternidade. Eu queria acreditar nisso, porque me agarrar ao pior sempre foi um hábito que tentei abandonar. E ali, naquela manhã, eu preferi acreditar no melhor. Quando virei a rua da casa que comprei com anos de turno dobrado e economias apertadas, senti um aperto que não sabia explicar. A fachada estava diferente, não necessariamente pior, apenas estranha. As flores que eu mesma plantei na última visita estavam secas e as janelas pareciam mais fechadas do que eu lembrava. Mesmo assim, a imagem de Camila sorrindo insistia em permanecer viva na minha cabeça. Eu ajustei a alça da mala no ombro e tentei não dar importância aos detalhes que meu coração teimava em notar. A sensação de estar tão perto delas fazia minhas mãos suarem. Eu me peguei arrumando os cabelos, conferindo a roupa, como se quisesse ter certeza de que minha filha me veria do jeito que eu sempre quis ser para ela. Uma mãe forte, presente, confiável. Eu sabia que minha ausência por 8 anos não foi uma escolha fácil, mas cuidar da minha irmã era algo que eu não podia evitar. O que eu não sabia era se Camila entendia isso de verdade ou se guardava alguma mágoa silenciosa. Essa dúvida me acompanhava como uma sombra. Quando finalmente subi os 3 degraus do portão, meu coração estava tão acelerado que parecia querer fugir do meu peito. Coloquei a mão na maçaneta, respirei fundo e senti aquele frio na barriga que só a gente sente quando está prestes a descobrir algo que pode mudar tudo. Usei a chave que sempre carreguei comigo, a mesma que Camila me deu no dia em que recebeu a casa. E, enquanto ela girava, eu me preparei para o reencontro que imaginei por anos. Mal sabia eu que, ao abrir aquela porta, nada seria como eu sonhei. Assim que empurrei a porta, não ouvi a risada da Rosita nem o mãe da Camila. Ouvi algo completamente diferente. Uma voz masculina, pesada, cortante, como se estivesse acostumada a mandar e nunca ser contrariada. Fiquei parada na entrada por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Não era o tipo de som que combina com um lar.
Era o tipo de voz que faz o ar ficar denso, como se carregasse uma ameaça escondida nas palavras. Minha mão ainda segurava a mala, mas minhas pernas ficaram presas ao chão. Dei um passo para dentro e imediatamente senti que algo estava errado. O cheiro da casa estava diferente, mais frio, menos acolhedor. E foi aí que meus olhos encontraram os primeiros sinais do que eu ainda não sabia que estava prestes a descobrir. Pedaços de cerâmica espalhados pelo chão, como se alguém tivesse quebrado um prato com força. A forma como os cacos estavam distribuídos não parecia acidente, parecia explosão. Meu coração gelou e eu me abaixei instintivamente, tocando um dos fragmentos. Eu fiquei imóvel por alguns instantes, tentando entender quem teria tido um ataque daqueles dentro do lar que eu mesma havia construído para a minha filha. Ouvi novamente a voz masculina, mais irritada dessa vez, chamando alguém. Não consegui identificar as palavras de imediato, apenas o tom, autoritário, cheio daquela arrogância de quem se acha dono de tudo. Foi quando percebi que ele estava chamando Camila. Meu peito apertou de um jeito que eu não desejaria para ninguém. Caminhei devagar pelo corredor, cuidando para não pisar nos cacos, porque qualquer barulho ali parecia um risco. Cada passo meu ecoava como se a casa estivesse me avisando que eu estava entrando num território que já não me pertencia, e eu senti um arrepio percorrendo minhas costas, daqueles que fazem a gente ter vontade de voltar. Mas não voltei, porque uma mãe reconhece quando uma filha está em perigo, mesmo sem ver nada ainda. Quando virei no canto que dava para a sala, vi algo que me deixou sem ar por alguns segundos. A sala estava bagunçada, com almofadas jogadas e uma mesa arrastada, como se tivesse acontecido algum tipo de discussão violenta ali. Nada lembrava a casa organizada e aconchegante que Camila sempre cuidou com tanto carinho. Era como se outra pessoa tivesse tomado conta de tudo, impondo um estilo frio, dominador, impessoal. Era o tipo de ambiente que te diz, sem palavras, que ali existe medo. Eu respirei fundo, tentando manter a calma, e me perguntei se Camila sabia que eu estava chegando naquele horário. Talvez não. Talvez ela nem tivesse tido coragem de me ligar. Mas antes que eu pudesse avançar para o próximo cômodo, ouvi um barulho seco, como algo caindo no chão. O som veio acompanhado de um suspiro nervoso, como se alguém tivesse se assustado. E ali, naquele instante, eu percebi que o verdadeiro choque ainda estava por vir. Algo dentro de mim dizia que, ao seguir em frente, eu não veria a cena que esperei por anos, mas a cena que eu mais temia. Quando finalmente dobrei o corredor e alcancei a cozinha, meu mundo simplesmente parou. Camila estava de joelhos no chão, recolhendo os cacos de cerâmica com as mãos nuas, as pontas dos dedos já vermelhas, tremendo como se qualquer movimento errado pudesse custar caro. A primeira coisa que vi foram as marcas nos braços dela. Hematomas roxos, alguns mais antigos, outros ainda frescos, denunciando uma dor que não tinha explicação lógica. Meu coração afundou no peito e a respiração me faltou, como se alguém tivesse apertado meu pescoço. Ela usava um avental que me arrepiou até a alma. Não era um avental simples, não era algo de cozinha. Era uma peça branca com letras bordadas em vermelho. Sirvienta Família Morales. Eu senti um enjoo subir na garganta. Um misto de revolta e impotência que me atingiu como um tapa. Camila tentou esconder o avental quando percebeu minha presença, mas era tarde demais. Eu já tinha visto tudo. E o olhar que ela me deu, meu Deus, aquele olhar. Era o olhar de alguém que aprendeu a pedir desculpa até quando respira. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ouvi passos atrás de mim. Era ele, Leonel. Entrou na cozinha com aquela expressão controlada, como se estivesse prestando um papel ensaiado. Ah, sogra, que surpresa boa! Disse com um sorriso que não combinava com o brilho duro nos olhos. A forma como ele olhou para Camila fez meu estômago virar. Não era carinho, não era cuidado. Era comando, era aviso, era ameaça silenciosa. E minha filha entendeu isso antes mesmo de mim. Camila, em vez de levantar e me abraçar como imaginei tantas vezes, permaneceu no chão,
como se estivesse esperando autorização para se mover. Aquilo me partiu em pedaços. Rosita apareceu pequena e assustada na porta da sala, olhando para mim com olhos enormes. Mas antes de falar comigo, ela olhou discretamente para o pai, como se precisasse de permissão. Só depois de um aceno rápido e impaciente dele, ela correu até mim e me abraçou, mas o abraço dela tinha medo dentro. Medo e um silêncio que não combinava com uma criança. Foi aí que percebi outra presença. A sogra dele, Elvira, encostada no batente da porta, me avaliando de cima a baixo, como se eu tivesse invadido o território proibido. Ela cruzou os braços e disse, com frieza calculada: "A casa funciona de um jeito específico agora." Nem precisou explicar. O avental dizia tudo. O jeito que Camila se encolhia falava ainda mais. Tudo ali gritava controle. Rotina imposta, território dominado pelos Morales. E quanto mais eu observava, mais meu instinto de mãe gritava que algo muito grave estava acontecendo. Eu tentei me aproximar de Camila, oferecer ajuda, levantar ela dali. Mas ela recuou rápido, como se temesse que aquele simples gesto pudesse gerar consequências para nós duas. Nunca vi minha filha daquele jeito. Nunca. Era como se tivessem apagado uma parte dela, deixando só o que era conveniente para aquela família. O silêncio de Camila dizia mais do que qualquer explicação que eu tivesse coragem de pedir naquele momento. E ali, diante daquela cena cruel, eu percebi que o que me aguardava era muito mais sombrio do que qualquer coisa que já imaginei viver. Leonel, percebendo meu silêncio carregado, tentou vestir uma máscara de anfitrião educado. "Desculpe a bagunça, sogra. Você sabe como a Camila é desastrada", disse rindo baixo, como se estivesse compartilhando um segredo íntimo. Mas a risada dele não alcançou os olhos. Eu notei o jeito como ele se posicionou entre mim e Camila, como se fosse dono não apenas da casa, mas também da minha filha. O ar parecia ficar mais pesado a cada palavra dele, e eu comecei a entender que ali ninguém respirava livremente. Camila tentou se levantar, mas ao perceber que Leonel a observava, abaixou a cabeça e continuou recolhendo os cacos, como se tivesse medo de parar antes da hora. Aquilo me deu um aperto tão profundo que quase perdi a voz. Rosita ficou quietinha ao meu lado, agarrando minha blusa, mas dava pequenos olhares para o pai como se estivesse esperando uma reação dele. Era assustador ver uma criança tão pequena já condicionada ao medo, já treinada a medir cada gesto antes de fazê-lo. Elvira, a sogra, caminhou lentamente até a mesa, puxou uma cadeira e sentou como se fosse a matriarca absoluta daquele território. Aqui, a rotina é organizada. "Cada um tem seu papel", ela disse, bebendo um gole de café frio e me encarando como se estivesse deixando um recado. Eu percebi que, para ela, Camila não era nora, era mão de obra. E o mais perturbador foi ver Ricardo, o sogro, surgir logo atrás, concordando com tudo em silêncio, como um guarda que observa, mas não intervém. A casa toda tinha aquela atmosfera tensa, como se fosse regida por regras não ditas, mas claramente impostas. Leonel passou a mão no ombro de Camila com um aperto que parecia carícia para quem não via de perto, mas que, dali onde eu estava, soou mais como lembrete. Lembrete de quem manda. Eu senti um arrepio subindo pela coluna. Não era só uma família controladora. Era uma família acostumada a dominar quem consideravam mais fraco. E Camila estava exatamente nesse lugar. Quando tentei perguntar para Camila como ela estava, ela me respondeu sem olhar nos meus olhos. "Tô bem, mãe. Só cansada." A voz dela tremia e as palavras saíam ensaiadas, como se pertenciam a outra pessoa. Leonel sorriu ao ouvir isso, um sorriso satisfeito que me deu um embrulho no estômago. Eu sabia perfeitamente o que tinha acabado de acontecer. Aquela resposta era para mim, mas o destinatário real era ele. Era como se ela estivesse prestando satisfação. Foi nesse momento que uma certeza dolorosa se assentou dentro de mim. Minha filha vivia sob controle total daquela família. Nada ali acontecia sem passar pelo crivo dos Morales.
E enquanto eu observava aquele teatro silencioso, percebi que o reencontro que imaginei por anos tinha acabado de se transformar em uma batalha que eu ainda nem sabia como travar, mas que, no fundo, eu já sentia que precisaria enfrentar. Quando finalmente ficamos a sós por alguns minutos, eu me aproximei devagar de Camila, tentando não assustá-la ainda mais. Ela estava lavando as mãos na pia, os dedos tremendo tanto que a água escorria para fora. "Filha, olha para mim", pedi num sussurro. Mas ela manteve os olhos fixos no chão, como se levantar o rosto fosse proibido. Aquele gesto simples, o de evitar meu olhar, já dizia mais do que qualquer explicação longa. Era medo. Não era vergonha, não era cansaço. Era medo puro. Eu toquei de leve o braço dela, mas Camila se encolheu instintivamente, como alguém que aprendeu a esperar o pior. Aquilo me atravessou como uma lâmina. Ela sempre foi uma menina carinhosa, afetuosa, que se jogava no meu colo quando precisava de conforto. Ver minha filha recuando de mim, como se meu toque pudesse causar problemas, foi uma dor que não tem nome. E ainda assim ela murmurou um "desculpa, mãe", como se fosse a culpada daquela situação inteira. "Camila, o que está acontecendo aqui?", perguntei, tentando manter minha voz firme. Ela respirou fundo, mas não respondeu. Eu vi suas mãos se apertarem uma contra a outra, como se estivesse tentando sufocar um segredo preso ali dentro. Os olhos marejaram, mas as lágrimas não caíram. Era como se ela estivesse treinada para não demonstrar emoção demais, para não provocar nada. A cada segundo, a sensação de que algo terrível havia acontecido, e ainda estava acontecendo, ficava mais evidente. De repente, ela olhou rapidamente para a porta, verificando se alguém estava vindo. Era um reflexo automático, como o de alguém condicionado a monitorar o ambiente o tempo todo. "A gente fala depois, tá?", ela sussurrou quase sem mexer os lábios, como quem teme que as paredes tenham ouvidos. O coração dela parecia bater tão rápido quanto o meu, e naquele instante eu entendi que Camila estava vivendo em estado constante de alerta, como se qualquer palavra errada pudesse acender uma bomba dentro daquela casa. Eu quis abraçar minha filha, protegê-la como fazia quando ela era criança, mas ela recuou um passo, respirando de um jeito curto e trêmulo. Aquilo partiu o pouco que ainda restava inteiro dentro de mim. Ela não evitou meu abraço porque não me amava. Ela evitou porque tinha medo da reação dele. Medo real, imediato, profundo. E esse tipo de medo não surge do nada. Ele nasce de algo que se repete, que machuca, que marca. Eu senti uma raiva quente subir pelo meu peito, mas tive que engolir. Enquanto ela tentava recompor o semblante, percebi que havia algo mais ali. Um peso emocional que ela carregava sozinha havia muito tempo. Camila parecia pedir ajuda com os olhos, mas ao mesmo tempo implorava para que eu não fizesse nenhum movimento precipitado. Ela estava presa num ciclo de medo tão grande que até confiar em mim parecia perigoso. E naquele instante eu soube que, para conseguir a verdade, eu precisaria caminhar com cuidado, porque qualquer passo errado poderia piorar tudo. Quando finalmente consegui um momento completamente a sós com Camila, sem Leonel rondando, sem Elvira vigiando com aqueles olhos frios, ela respirou fundo, como quem decide atravessar uma porta difícil. Ficamos no quarto sentadas na ponta da cama e eu percebi que só o fato de ela fechar a porta já a deixava tensa. Suas mãos se mexiam sem parar, apertando o próprio pulso, como se tentasse se segurar ali. "Mãe, tem coisa que eu nunca te contei", ela começou, com a voz trêmula. Eu fiquei imóvel, esperando pelo que viria. Ela me olhou de um jeito quebrado e disse que tudo começou depois do nascimento da Rosita. "Eu não me reconhecia, mãe", confessou. Ela falou sobre uma tristeza profunda que se instalou nela, uma exaustão que não passava, um peso no peito que não tinha explicação. Ela tentou buscar ajuda por conta própria, mas foi convencida pelos Morales de que estava apenas sensível, dramática, fora de si. E foi aí que a família dele começou a interferir. Primeiro nos remédios.
depois nas consultas, depois em tudo. Camila explicou que eles assumiram completamente o controle da rotina médica dela. Elvira dizia que médico só atrapalha, que ela precisava de repouso e silêncio, e não de tratamento psicológico. Aos poucos, foram tirando dela qualquer autonomia, colocando os remédios na boca dela, regulando horários, dizendo para ela confiar. Ela ficou sedada, lenta, incapaz de pensar com clareza. Era como se ela estivesse vivendo dentro de um nevoeiro. Eu achava que era culpa minha, mãe, que eu era fraca, disse, chorando sem força. A parte que mais doeu foi saber que, enquanto minha filha mal conseguia manter os olhos abertos, eles se aproveitavam desse estado para empurrar papéis para ela assinar. É só um documento simples para o seguro, diziam. Só uma autorização médica. Mas nada era simples. Nada era inocente. Camila estava tão dopada que mal sabia o que estava assinando. Ela acreditava em tudo porque não tinha condições emocionais nem cognitivas de questionar. Era vulnerabilidade transformada em ferramenta. Quando ela me contou isso, senti uma mistura de revolta e culpa. Revolta por eles terem feito isso com ela. Culpa por eu não estar lá. Mãe, eu não conseguia nem completar frases, ela disse com a voz falhando. Ela se lembrava de flashes, momentos desconexos, como se estivesse assistindo à própria vida por trás de uma névoa espessa. E enquanto ela lutava para se recompor, os Morales usavam essa condição para assumir o controle de cada detalhe da vida dela, inclusive o que era dela por direito. Eu segurei o rosto dela entre minhas mãos e disse que nada daquilo era culpa dela. Nada. Era um abuso silencioso, camuflado como cuidado. Era manipulação emocional, psicológica e física disfarçada de ajuda familiar. Camila desabou no meu ombro e naquele momento eu entendi que tudo o que ela viveu foi muito mais profundo do que eu imaginava e que o que ela estava prestes a revelar a seguir seria ainda mais devastador. Quando Camila enfim respirou fundo e disse: "Mãe, eles levaram a casa." Eu senti meu corpo inteiro gelar. Ela mexeu as mãos nervosas no avental, como se buscasse coragem nos próprios dedos. Eu não sabia, mãe. Eu juro que não sabia o que eu estava assinando. A voz dela saiu num fio quase inaudível. Ela contou que durante os meses em que ficou dopada, a família Morales aparecia no quarto dela com uma pilha de papéis. Diziam que era coisa de hospital, que era pro bem dela, que ela precisava confiar. E ela confiou, porque não tinha outra opção. Camila explicou que as assinaturas não eram apenas autorizações médicas. No meio daquela papelada, havia contratos, transferências e declarações falsas. Ela assinou documentos que passaram a casa que eu comprei com cada turno dobrado, cada noite acordada, para o nome dos Morales, e fez isso sem saber, sem entender, sem ter qualquer capacidade de avaliar o que estava acontecendo. Era como tirar algo precioso de alguém que estava com os olhos vendados. O pior foi quando ela confessou que nem lembrava da maior parte das assinaturas. "Mãe, eu achava que estava assinando receita de remédio", ela disse, com o olhar perdido, como se estivesse revivendo cada momento daquele pesadelo. Os Morales colocavam o papel na frente dela e seguravam a caneta na mão dela, guiando o movimento. O mais cruel era o tom doce e falso com que eles diziam: "Assina, querida, é pro seu bem", enquanto, na verdade, estavam tomando tudo dela às escondidas. Eu senti uma dor funda no peito, uma mistura de raiva, incredulidade e uma culpa que eu não sabia que era capaz de carregar. Como pude deixar minha filha sozinha num momento tão vulnerável? Como não percebi os sinais nas ligações? Eu queria gritar, queria quebrar alguma coisa, queria ir atrás de cada um deles naquele exato momento. Mas Camila segurou minha mão com tanta força que me fez respirar fundo. Ela estava tentando ser forte, mesmo depois de terem arrancado dela quase tudo. Ela continuou dizendo que só descobriu sobre a transferência quando Leonel, num dos acessos de arrogância dele, comentou que agora a casa tem dono de verdade. As palavras ficaram martelando na cabeça dela por semanas, até o dia em que ela criou coragem para vasculhar os documentos guardados na despensa.
Foi então que encontrou cópias das assinaturas, carimbos e papéis que nunca tinha visto antes. Tudo cheirando a fraude. Tudo apontando para um plano que claramente existia desde o início. Eu abracei Camila, mesmo que ela estivesse tensa, porque eu precisava que ela soubesse que não estava mais sozinha naquele inferno. E enquanto ela chorava baixinho no meu ombro, eu fiz uma promessa silenciosa. Eu ia desenterrar toda aquela sujeira, ia expor cada mentira e ia lutar para tirar minha filha daquele cárcere invisível que construíram ao redor dela. E principalmente ia recuperar o que era dela, o que era nosso. Mal sabia eu que aquele seria apenas o começo de uma guerra muito maior. No dia seguinte, acordei antes de todo mundo. Passei a noite inteira pensando no que Camila tinha contado e sentindo a mesma frase martelar na minha cabeça. Eles usaram o momento mais frágil da minha filha para destruir a vida dela. Eu sabia que se aquilo fosse verdade, e meu coração dizia que era, nós precisaríamos de provas. Provas sólidas. Provas que ninguém pudesse contestar. Então, enquanto a casa ainda dormia, peguei minha bolsa, deixei um bilhete para Camila e saí rumo ao Hospital Civil de Guadalajara. O caminho até o hospital parecia interminável. Cada semáforo em que eu parava me fazia reviver tudo o que ela contou. A sedação, as assinaturas forçadas, a manipulação. Quando finalmente cheguei, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair os documentos que levei comigo. Entrei, respirei fundo e pedi para falar com a doutora Ramírez, que cuidou de Camila logo após o parto. Eu já esperava resistência, mas, para minha surpresa, ela me atendeu no mesmo dia. Talvez porque tivesse reconhecido a urgência no meu olhar. Sentamos no consultório e eu contei tudo. Cada detalhe, cada suspeita, cada marca no corpo da minha filha. À medida que eu falava, o rosto da doutora ia mudando. Primeiro preocupação, depois indignação. Quando mencionei as medicações que Camila disse ter tomado, ela franziu a testa, como quem faz uma conta que não fecha. Essas doses não eram para ela. Não desse jeito, murmurou. Foi quando percebi que algo muito maior estava escondido ali. Algo que talvez nem ela soubesse na época. A doutora se levantou e pediu acesso ao prontuário antigo. Ela folheou as páginas com rapidez, como quem já sabia o que estava procurando. Quando encontrou a data certa, ficou em silêncio por alguns segundos. Teresa, sua filha estava em estado crítico emocional na época. Ela não tinha condições de tomar decisões importantes, muito menos assinar contratos. A frase dela me deu um misto de alívio e desespero. Alívio porque confirmava que Camila não estava inventando nada. Desespero porque provava que ela estava ainda mais vulnerável do que eu imaginava. A doutora Ramírez me explicou que várias avaliações feitas na época indicavam claramente que Camila estava mentalmente incapaz para processos legais. Tinha anotações, avaliações psicológicas, dosagens de remédios fortes, tudo registrado. Ela era um adulto vulnerável, Teresa, e alguém se aproveitou disso, disse a médica com firmeza. Aquilo foi como um soco no estômago, porque agora não era mais só a palavra da minha filha. Era um diagnóstico, um registro, uma verdade assinada por profissionais. Quando perguntei se eles poderiam preparar um relatório formal, a doutora assentiu de imediato. Disse que iria reunir toda a equipe que acompanhou Camila, revisar as datas, organizar as evidências e preparar uma declaração completa, com detalhes de medicação, estado mental e limitações cognitivas. Você não está exagerando, Teresa. Isso precisa ser denunciado. Saí do hospital com o documento provisório nas mãos e uma certeza no peito. Agora a guerra estava oficialmente declarada. Voltei ao hospital 2 dias depois, quando a doutora Ramírez me avisou que o laudo estava pronto. Entrei na sala com o coração apertado, porque sabia que aquelas páginas tinham o poder de mudar tudo, para o bem ou para o mal. A equipe médica estava reunida, psicóloga, psiquiatra e até a assistente social que havia acompanhado Camila no período pós-parto. Quando me entregaram o envelope lacrado, senti um peso simbólico nas mãos, como se eu estivesse segurando provas de um crime silencioso.
Sentamos para revisar o conteúdo juntas, e cada linha me deixava mais indignada. Lá estava: datas, dosagens, níveis de sedação, crises relatadas, episódios de confusão mental, tudo meticulosamente registrado. A psicóloga explicou que Camila apresentava sintomas severos de depressão pós-parto, agravados por medicação inadequada e sem supervisão real. Ou seja, ela não só estava doente, estava sendo conduzida a um estado de dependência total. Foi assustador perceber que aquilo não parecia acidente, mas manipulação. A psiquiatra foi ainda mais direta. Qualquer pessoa que tivesse acesso a esse prontuário saberia que sua filha não podia assinar documentos legais nesse período. Ela apontou para um trecho específico onde constava: paciente com comprometimento cognitivo temporário, não indicada para responsabilidades legais ou contratuais. Ao ouvir isso, uma mistura de revolta e tristeza atravessou meu peito. Era como se finalmente o mundo inteiro estivesse enxergando o que Camila viveu, e eu não pude ver na época. A assistente social acrescentou que, na época, tentou fazer visitas domiciliares, mas a família Morales nunca permitiu. Disseram que Camila estava descansando, que não podia receber ninguém, que tudo estava sob controle. Agora, com o laudo na mão, ficou claro: eles isolaram minha filha propositalmente. Tiraram dela qualquer chance de pedir ajuda, qualquer chance de ter alguém que testemunhasse o abuso. A estratégia era simples e cruel: manter Camila num estado mental vulnerável enquanto tomavam decisões em nome dela. No final da reunião, a doutora me entregou uma declaração oficial assinada por toda a equipe, afirmando que Camila era, naquele período, um adulto vulnerável, incapaz de discernir ou compreender documentos legais. Era exatamente o tipo de prova que precisávamos. Não era opinião, não era suspeita, era evidência técnica. Evidência que desmontava qualquer argumento dos Morales. Evidência que mostrava que tudo o que aconteceu com ela não foi fraqueza, não foi escolha, foi abuso emocional, psicológico e legal. Quando saí do hospital, o sol estava forte, mas eu me sentia carregando uma tempestade. Aquela pasta na minha mão era um grito de justiça atrasada, mas ainda possível. Eu sabia que com aquele laudo a história ia mudar de direção. E pela primeira vez desde que cheguei a Guadalajara, senti algo parecido com esperança. Não felicidade, ainda não. Mas uma certeza silenciosa de que agora tínhamos uma arma contra essa família que destruiu tanto da minha filha. Com o laudo em mãos, eu sabia que precisava de alguém capaz de transformar aquelas páginas em ação real. Foi então que procurei Clarisa, uma advogada que havia sido indicada por uma amiga de Monterrey. Eu não a conhecia pessoalmente, mas bastou ela abrir a porta do escritório para eu entender que estava diante da pessoa certa. Olhar firme, postura tranquila, mas presença forte, do tipo que não se deixa intimidar. Entreguei a pasta para ela e tive a sensação de estar passando o coração da minha filha para alguém avaliar. Clarisa folheou o laudo sem demonstrar surpresa, mas a forma como mordia levemente o canto da boca mostrava que estava conectando pontos. Isso aqui é grave, Teresa, muito grave. Ela colocou os óculos na ponta do nariz e separou alguns trechos com marcadores coloridos. Cada vez que destacava uma frase, eu sentia uma mistura de dor e alívio. Era como se tudo aquilo que parecia tão abstrato, tão difícil de explicar, estivesse finalmente ganhando forma e nome. Abuso, manipulação, influência indevida. Ela me fez perguntas diretas sobre Leonel e os pais dele. Há quanto tempo controlavam a rotina de Camila? Quem tinha acesso ao quarto dela? Quem administrava as medicações? Quem estava presente quando os documentos foram assinados? Eu respondi tudo, mesmo tremendo por dentro. Clarisa escutava com atenção cirúrgica, como se cada detalhe fosse uma peça essencial. Teresa, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, ela disse. E nós vamos provar isso. Quando ela finalmente fechou a pasta, respirou fundo e explicou o plano. Primeiro, entraríamos com um pedido formal para reaver a casa por nulidade de contrato, já que Camila não tinha capacidade legal na época da assinatura.
Segundo, solicitaríamos uma ação civil contra a família Morales por abuso e manipulação. E se fosse necessário, e tudo indicava que seria, abriríamos também uma denúncia criminal. Não era só sobre a casa. Era sobre a dignidade da minha filha. Era sobre justiça. Clarisa redigiu os primeiros documentos ali mesmo na minha frente, com uma precisão que me deixou impressionada. Enquanto ela digitava, me disse: eles vão tentar intimidar, vão tentar mentir, vão tentar inverter a narrativa, mas nós temos provas, Teresa, e provas falam mais alto. Cada palavra dela era como colocar tijolos num muro que eu não sabia que poderia erguer. Um muro de proteção ao redor de Camila, finalmente. Antes de eu ir embora, Clarisa colocou a mão sobre a minha e disse algo que nunca vou esquecer. Sua filha não está sozinha. E a partir de agora, vocês têm alguém que sabe exatamente como lutar contra gente desse tipo. Saí daquele escritório diferente, não aliviada, mas fortalecida. Como se eu estivesse dando o primeiro passo de volta para trazer Camila para a vida que tiraram dela. A batalha estava só começando, mas pela primeira vez eu me sentia preparada. 2 dias depois, Clarisa me ligou dizendo que era hora de enfrentar os Morales pessoalmente. Só de ouvir aquelas palavras, senti um frio na barriga, mas aceitei sem hesitar. Se eu recuasse, eles continuariam acreditando que podiam esmagar Camila sem consequências. Fomos até a mansão deles, uma casa enorme, cheia de colunas, portões altos e uma sensação desagradável de poder exibido. Cada detalhe parecia gritar arrogância. Antes de tocar a campainha, Clarisa olhou para mim e disse: fique tranquila, eu conduzo tudo. Quando Elvira abriu a porta, o sorriso dela era tão falso que quase dava para ouvir o plástico esticando. Ah, Teresa, que surpresa inesperada! Mas o olhar dela passou rapidamente para Clarisa, percebendo que não estávamos ali para tomar café. Leonel surgiu logo atrás, com aquela postura de quem acredita que nada o atinge. E Ricardo, sempre calado, observava como uma sombra. Eles abriram espaço, mas não por educação. Era por curiosidade, por arrogância, por confiança de que podiam manipular qualquer situação. Assim que entramos, Leonel tentou assumir o controle da conversa. Olha, Teresa, se você está aqui por causa da casa, acho que teve um mal-entendido. Camila concordou com tudo. A calma dele era ensaiada, quase debochada. Ele falava como alguém que acreditava que documento assinado, mesmo sob manipulação, era escudo perfeito. Mas Clarisa não perdeu um segundo. Ela tirou o laudo da pasta e colocou sobre a mesa, abrindo exatamente na página que dizia incapacidade cognitiva temporária. O que está havendo aqui? Elvira perguntou, tentando manter a voz firme, mas já com uma fissura de nervosismo. Clarisa, com a frieza de quem conhece o território, respondeu: o que está havendo, senhora Morales, é que vocês se aproveitaram de uma mulher em depressão pós-parto, medicada de maneira inadequada, para transferir a propriedade dessa casa. O impacto da frase foi imediato. Leonel perdeu o ar por um instante antes de tentar se recompor. Ricardo desviou o olhar. Elvira apertou os lábios. Clarisa explicou, ponto por ponto, como cada assinatura era inválida, como cada documento era contestável e como o laudo comprovava que Camila não tinha condições de tomar decisões legais. Foi então que ela deu o ultimato. Vocês têm 48 horas para devolver voluntariamente a propriedade e pagar uma indenização por danos psicológicos e jurídicos. Caso contrário, acionaremos a Justiça Criminal e Civil, e a imprensa terá acesso a toda a documentação. O silêncio que se instalou foi quase palpável. Leonel, incapaz de disfarçar o desespero, tentou argumentar. Isso é exagero. Camila estava bem. Mas Clarisa foi rápida. Vocês impediram visitas médicas, vocês controlaram medicação, vocês isolaram a paciente. Está tudo documentado. A cada nova frase, os Morales encolhiam um pouco mais. A máscara que usavam, a de família respeitável, começou a rachar diante dos nossos olhos. E pela primeira vez, senti que eles estavam percebendo que o império de controle deles estava prestes a ruir.
Quando saímos da mansão, o ar lá fora parecia mais leve. Clarisa caminhava com passos firmes e eu a acompanhei sentindo algo que não sentia havia muito tempo, a sensação real de que a justiça estava se aproximando. Mas eu sabia que os Morales não iam aceitar aquilo facilmente. Aquela visita tinha sido o primeiro golpe, e eu estava pronta para continuar lutando ao lado da minha filha. 2 dias depois do confronto na mansão, a reação dos Morales foi exatamente a que Clarisa tinha previsto. Silêncio total. Nenhuma resposta, nenhuma devolução da casa, nenhuma tentativa de acordo. Eles estavam apostando na velha tática de intimidar pelo medo e esperar que a gente desistisse. Mas dessa vez, a história não seria enterrada no silêncio. No mesmo dia, recebi uma ligação inesperada. Era Maria Santos, uma jornalista conhecida por investigar casos de abuso contra mulheres no pós-parto. A voz dela era firme, mas sensível. Senhora Teresa, recebi uma denúncia anônima sobre sua filha. Gostaria de conversar. No começo, hesitei. Eu sabia o que significava abrir uma história tão dolorosa para o mundo. Mas quando olhei Camila, ainda frágil, mas determinada, percebi que esconder não tinha mais salvado ninguém. Então convidei Maria para ir até a casa. Quando ela chegou, não veio com câmeras nem com alarde. Veio com um caderno, um gravador e um olhar humano que Camila não via há muito tempo. Aos poucos, minha filha começou a contar tudo: o pós-parto, os remédios, o controle, as assinaturas, o medo. E Maria escutou como quem guarda cada detalhe em lugar seguro. A matéria saiu 2 dias depois e explodiu de um jeito que eu não esperava. Era um texto forte, direto, corajoso. Mulher sedada e manipulada perde a casa para a própria família política, dizia a manchete. O impacto foi imediato. Vizinhos que antes mal acenavam começaram a aparecer oferecendo apoio. Assistentes sociais entraram em contato pedindo mais informações. Outras mulheres, vítimas de situações parecidas, mandaram mensagens contando suas histórias. Parecia que Camila tinha acendido uma luz num cômodo escuro que muita gente evitava encarar. O mais impressionante foi ver o medo de Camila começar a se transformar em algo que parecia uma faísca de coragem. Ela ainda falava baixo, ainda se assustava com barulhos fortes, mas já não escondia o rosto quando o telefone tocava. "Mãe, eu não quero mais ficar calada", ela disse um dia, segurando a minha mão. Era como ver a minha menina renascendo aos pouquinhos, encontrando força onde, antes, só havia dor acumulada. A matéria tinha feito mais do que informar. Tinha dado voz. Claro que os Morales reagiram. Como sempre. Tentaram desmentir tudo em redes sociais, jogando frases de efeito, chamando Camila de instável emocionalmente, tentando reverter o jogo. Mas agora eles estavam lutando contra algo que não podiam controlar. Testemunhos, documentos, laudo médico, apoio público. Não era mais a palavra deles contra o silêncio de Camila. Era a verdade contra uma parede de mentiras que começava a rachar por todos os lados. No meio dessa tempestade, Clarisa reforçou o que já sabíamos. Essa exposição ajuda. Eles não esperavam que a história chegasse tão longe. E realmente não esperavam. Porque pela primeira vez eles estavam no centro das atenções. E não como família poderosa, mas como agressores escondidos atrás de fachada. E eu percebi que essa fase era crucial. Era o momento em que o mundo começava a enxergar o que nós já sabíamos. Camila tinha sido vítima de algo cruel. E agora, finalmente, ela não estava mais sozinha. A matéria tinha causado um impacto tão grande que quando chegamos ao tribunal para a audiência emergencial, o clima já era diferente. O juiz Barreira, conhecido por ser rígido, analisava os documentos com uma expressão séria, mas não indiferente. Ele folheou o laudo médico, releu trechos das avaliações psicológicas e conferiu as provas apresentadas pela Clarisa com atenção absoluta. A sala estava silenciosa, exceto pelo som tenso da respiração dos Morales, que finalmente tinham sido obrigados a comparecer.
Quando o juiz perguntou a Leonel se ele confirmava que Camila tinha plena consciência ao assinar os documentos, o silêncio dele foi quase ensurdecedor. Ele tentou balbuciar algo sobre sensibilidade pós-parto e momentos de confusão, mas Clarisa contestou imediatamente, colocando diante dele uma cópia ampliada da página que indicava incapacidade cognitiva. Leonel ficou sem argumentos, e pela primeira vez, desde que tudo começou, eu o vi hesitar. A máscara de segurança dele estava começando a desmoronar. Depois de analisar tudo, o juiz Barreira recostou na cadeira e respirou fundo antes de dar a decisão provisória. Diante das evidências apresentadas, esta corte determina a suspensão imediata da transferência de propriedade para os Morales. A casa retorna provisoriamente ao nome de Camila Morales. Quando ouvi essas palavras, minhas pernas quase cederam. Eu senti algo dentro de mim abrir espaço. Não exatamente alívio completo, mas uma luz entrando pela primeira fresta depois de meses de escuridão. Mas o juiz não parou aí. Ele também determinou uma medida de proteção para Camila e Rosita, proibindo qualquer membro da família Morales de se aproximar da casa ou manter contato sem autorização judicial. Elvira protestou alto, dizendo que era injusto e que estavam exagerando. O juiz pediu silêncio imediatamente. Não estamos exagerando, senhora. Estamos protegendo uma mulher vulnerável que foi explorada durante o período mais frágil da vida dela. Cada palavra dele era como um tijolo sendo colocado no lugar certo. A reação dos Morales foi uma mistura de choque e raiva contida. Leonel apertou os punhos, Ricardo fechou a cara e Elvira parecia prestes a desmaiar de indignação. Mas não podiam fazer nada. Estavam oficialmente impedidos de chegar perto de Camila. E naquele instante eu percebi algo poderoso. Eles perderam o controle. Pela primeira vez em anos, minha filha estava protegida por uma força maior que o medo que eles impunham. Voltamos para casa com o documento nas mãos e quando mostrei para Camila, ela chorou. Não de tristeza, mas de esperança. Uma esperança tímida, mas viva. Era a primeira vitória real, um passo decisivo. E mesmo que ainda houvesse um longo caminho pela frente, eu sabia que, a partir daquele momento, a vida dela começava a tomar de volta a forma que tentaram arrancar. Eu a abracei e prometi: agora ninguém mais toca em você. Ninguém. A tranquilidade durou pouco. Apenas 4 dias depois da decisão do juiz, o silêncio da noite foi quebrado por batidas violentas na porta, tão fortes que fizeram a janela do corredor tremer. Eu acordei assustada, com o coração disparado, e corri para o quarto de Camila. Ela já estava sentada na cama, abraçando Rosita, completamente pálida. Um segundo depois, ouvimos a voz de Leonel do lado de fora. Ele gritava o nome da filha, xingava, ameaçava resolver isso do jeito dele. O mundo pareceu se fechar ao redor da gente. Camila começou a chorar, tremendo dos pés à cabeça. Ele vai entrar, mãe. Ele sempre dá um jeito. A voz dela era um sussurro desesperado. Eu segurei o rosto dela e disse: ele não pode, agora não pode mais. Mas por dentro, eu também tremia, porque naquele momento era impossível prever até onde um homem como Leonel iria quando perdia o controle que achava que tinha direito de exercer. Ele chutou a porta mais uma vez, deixando claro que não estava ali para conversar. Corri até o telefone e liguei para a polícia, falando mais rápido do que conseguia pensar. Informei sobre a ordem de restrição, sobre a decisão judicial, sobre as ameaças. Enquanto eu falava, Leonel começou a bater na fechadura com algo metálico. Parecia uma barra ou ferramenta pesada. O barulho ecoava pela casa como um aviso sinistro. Rosita chorava agarrada ao travesseiro e Camila repetia: ele vai entrar, tentando controlar o ar, respirando como quem está à beira de um ataque de pânico. Foram os minutos mais longos da minha vida. Leonel, completamente alterado, o cheiro de bebida saindo pela porta, continuava gritando insultos e dizendo que ninguém tira a filha dele. A cada pancada, eu sentia o chão vibrar. Mas então, do nada, ouvimos sirenes se aproximando. O som cortou o ar como uma lâmina. Leonel percebeu,
Mas era tarde demais. Tentou correr para o carro, mas os policiais já tinham entrado no portão. A polícia o conteve com rapidez. Ele resistiu, tentou argumentar, tentou inverter a situação como sempre fez, dizendo que só queria conversar. Mas a gravação das ameaças no viva voz e a ordem de restrição violada falavam por si mesmas. Os policiais o algemaram ali mesmo, diante da casa que ele jurava controlar. Elvira e Ricardo chegaram minutos depois, desesperados, mas não puderam fazer absolutamente nada. A lei, finalmente, tinha alcançado Leonel. Quando fecharam a porta da viatura, Camila caiu de joelhos no corredor. Não de dor, mas de alívio. Rosita correu até ela e se abraçaram como se tivessem tirado um peso gigantesco das costas. Eu me ajoelhei com elas, chorando também. Porque naquele momento, eu percebi que a sombra que rondava nossa família estava finalmente sendo arrancada à força. Pela primeira vez, o medo deu espaço a algo novo. Segurança real. O julgamento final aconteceu quase um mês depois, num salão amplo iluminado por janelas altas que faziam o ambiente parecer mais frio do que realmente era. Eu e Camila chegamos cedo, acompanhadas de Clarisa, enquanto os Morales entraram 10 minutos depois, com expressões tensas e um silêncio forçado que destoava completamente da arrogância que exibiam no início de tudo. Leonel estava diferente, abatido, com o olhar perdido e os ombros caídos. Ele sabia que aquele era o dia em que tudo que tentou controlar cairia por terra. O juiz Barreira revisou novamente todo o material: laudo médico, prontuários, relatórios psicológicos, depoimentos de assistentes sociais e até prints da matéria que expôs o caso. Quando ele começou a falar, a sala inteira pareceu prender a respiração. Os documentos assinados pela senhora Camila durante o período pós-parto são considerados inválidos, declarou com firmeza. Ela não possuía capacidade cognitiva para compreender o teor das decisões. Aquelas palavras foram como um clarão de justiça atravessando um túnel de meses de dor. Leonel tentou intervir, dizendo que não tinha intenção de prejudicar Camila. Mas o juiz pediu silêncio. A intenção real é irrelevante quando há provas de manipulação, abuso de vulnerabilidade e ocultação de informações médicas. Elvira e Ricardo desviaram o olhar. A fachada deles estava desmoronando diante de todos. Clarisa manteve a postura firme, apenas anotando, enquanto o juiz lia cada uma das determinações. A sentença foi clara e definitiva. Todos os contratos eram nulos. A casa seria devolvida em caráter permanente ao nome de Camila e os Morales deveriam pagar uma indenização de 3.500 mil pesos por danos morais, emocionais e legais. Além disso, Leonel recebeu liberdade condicional com obrigação de tratamento psicológico e acompanhamento judicial. A sensação de ouvir aqueles números não foi de vitória financeira, foi de validação, de reconhecimento oficial de que Camila tinha sido vítima e não culpada. Camila começou a chorar silenciosamente ao meu lado, e não era só pelo resultado. Era pela libertação emocional que aquelas palavras representavam. Por tanto tempo, ela acreditou que merecia o que viveu, que era fraca, que estava exagerando. Agora, diante de todos, a verdade estava registrada, assinada, selada. Eu segurei sua mão e senti um tremor diferente. Não de medo, mas de alívio. De vida voltando aos poucos. Quando saímos da sala do tribunal, parecia que o ar estava mais leve. Clarisa sorriu pela primeira vez em muito tempo e disse: "Agora vocês podem recomeçar." E eu sabia que aquilo não era apenas o fim de um processo judicial. Era o fechamento de um ciclo de opressão que quase destruiu minha filha. Era o início de uma vida nova. Uma vida que ninguém mais teria o poder de controlar. Quando voltamos para casa depois do julgamento, o ambiente parecia outro. Não era mais o espaço carregado de medo que encontrei no meu primeiro dia. Ainda havia marcas do passado ali. Um silêncio que precisava ser reorganizado, cômodos que guardavam memórias dolorosas, mas pela primeira vez senti que a casa respirava junto com a gente.
Camila caminhava devagar pelos corredores, como se estivesse redescobrindo cada canto, cada parede, cada cheiro. Era como se a própria energia daquele lugar estivesse mudando diante dos nossos olhos. Quando chegamos à cozinha, Camila parou diante de uma gaveta específica. Era onde Elvira costumava guardar os uniformes que impunha a ela. Camila abriu lentamente a gaveta e lá estava o avental. O mesmo que vi no dia em que cheguei, o mesmo que a fez abaixar a cabeça como se não tivesse valor algum. Ela segurou a peça pelas pontas e eu vi a expressão dela mudar. Não era mais medo. Era um misto de nojo, tristeza e, por fim, força. Força verdadeira. Força nascida da sobrevivência. Rosita, curiosa, entrou na cozinha e perguntou: "Mamãe, por que você está segurando isso?" Camila olhou para a filha e, com a voz firme, respondeu: "Porque isso aqui não manda mais em mim." O silêncio que veio depois daquela frase foi bonito, denso, libertador. Camila respirou fundo, segurou o avental contra o peito por um segundo, como quem se despede de algo que a machucou, e caminhou até o cesto de lixo da lavanderia. Cada passo dela tinha um peso simbólico que enchia o ar de significado. Quando ela abriu a tampa e finalmente soltou o avental lá dentro, não foi só um gesto, foi uma ruptura, um corte final com tudo que a família Morales tentou transformar nela. Eu senti meus olhos arderem, mas não chorei de tristeza. Era outra coisa. Era orgulho. O orgulho de ver minha filha tomando de volta pedacinhos de si mesma que tinham sido arrancados por tanto tempo. E, de certa forma, aquele som suave do tecido caindo no lixo ecoou mais forte do que todos os berros de Leonel. Camila ficou alguns segundos olhando para o cesto fechado. Era como se estivesse confirmando para si mesma que aquela parte da vida dela havia realmente terminado. Depois, ela virou para mim e disse algo que nunca vou esquecer. "Mãe, eu finalmente posso respirar." E era verdade. Eu vi isso no rosto dela. Vi nos ombros que relaxaram. Vi nas mãos que pararam de tremer. Vi na forma como ela abraçou Rosita sem medo, sem pressa, sem hesitação. Aquele pequeno ato, tão simples para qualquer outra pessoa, foi o marco definitivo do renascimento dela. O símbolo do fim de um ciclo de abuso e do início de uma vida digna, tranquila e livre. E enquanto voltávamos para a sala, senti dentro de mim uma certeza profunda. O que os Morales tentaram destruir seria exatamente o que tornaria Camila mais forte daqui para frente. A partir daquele momento, ela não era mais vítima, era sobrevivente. Naquela noite, depois de todo o peso jogado fora junto com o avental, nos sentamos na sala como há muito tempo não fazíamos. Camila parecia outra pessoa, ainda frágil, claro, mas com um brilho diferente nos olhos, como se a alma dela estivesse despertando devagar depois de anos adormecida. Rosita brincava no tapete, abraçando uma bonequinha que eu mesma tinha dado a ela antes de ir para Monterrey. Ver minha neta ali, leve, sem medo na expressão, foi como sentir o mundo entrando no eixo pela primeira vez em muito tempo. Camila me chamou no canto e disse, com a voz baixa, mas firme: "Mãe, eu não quero mais que a senhora vá embora. Eu preciso da senhora aqui. A Rosita também." Por um segundo, o meu coração parou. Eu passei anos sentindo culpa por ter ficado longe, por não ter visto os sinais, por não ter protegido minha filha no momento mais crítico da vida dela. Ouvir Camila dizer aquilo, não por carência, mas por decisão, foi um abraço na minha alma. Era o tipo de pedido que só nasce quando existe amor, confiança e entrega. Eu abracei minha filha com força, sentindo a respiração dela se acalmar nos meus ombros. "Eu fico, filha. Eu fico com vocês. O tempo que vocês precisarem." E naquele instante, alguma coisa dentro dela se quebrou. Mas não era dor. Era alívio. Era o peso de anos de isolamento finalmente se desfazendo. Era como se alguém tivesse tirado uma corrente invisível que ela carregava no pescoço. Rosita correu e se juntou no abraço, fazendo daquele momento simples o mais precioso de todos. Os dias que seguiram foram de pequenas reconstruções. Camila começou a cozinhar de novo, não por obrigação, mas por prazer.
Eu a via cantarolar baixinho enquanto mexia as panelas, como fazia antes de toda aquela tempestade. Rosita voltou a rir alto, aquele riso infantil que enche a casa inteira de luz. E eu, pela primeira vez em muito tempo, dormi noites inteiras sem sobressaltos, sentindo que estávamos em segurança de verdade. Não era perfeição, mas era paz. E isso já era mais do que eu ousava pedir. Clarisa continuava acompanhando o caso, garantindo que nada escapasse. A assistente social passou algumas vezes para verificar o bem-estar de Camila, e cada visita era uma prova de que ela estava se fortalecendo de dentro para fora. Minha filha começou terapia, voltou a fazer pequenas coisas por conta própria, aprendeu a reconhecer gatilhos e, principalmente, aprendeu a se olhar com mais carinho. Era como assistir ao renascimento de alguém que a gente ama mais do que a própria vida. E hoje, enquanto conto essa história, vejo Camila e Rosita brincando juntas no quintal, sem olhar por cima do ombro, sem medo escondido nos gestos, sem aquela sombra que pesava sobre tudo. Quando penso em tudo que vivemos, entendo que não foi só sobre recuperar uma casa, foi sobre recuperar uma vida, uma família, um lar. E se você acompanhou essa história até aqui, obrigada. De verdade. Às vezes, a força para recomeçar não nasce do que perdemos, mas do que decidimos nunca mais permitir. Quando olho para tudo o que vivi ao lado da minha filha, ainda me surpreendo com a força que ela carregava, mesmo quando não conseguia enxergar isso. A depressão pós-parto que quase destruiu a vida dela, a manipulação cruel dos Morales, a perda da casa, o medo constante, tudo parecia não ter fim. Mas cada passo que demos, a busca por ajuda, o laudo, a advogada, a proteção judicial, a coragem de falar, nos trouxe até aqui. Até esse presente em que Camila volta a sorrir sem pedir permissão. Percebi que, às vezes, a vida coloca a gente em batalhas que parecem impossíveis só para lembrar do que somos capazes quando protegemos quem amamos. E se existe algo que essa história me ensinou, é que o silêncio pode ser a arma dos que machucam, mas também pode ser quebrado no momento certo, pela pessoa certa. Nada do que enfrentamos foi fácil, mas tudo foi necessário para que minha filha renascesse, e para que eu renascesse junto com ela. Hoje, a casa que tiraram da gente voltou a ser lar. A paz voltou a entrar pelas janelas. E mesmo com as cicatrizes, seguimos caminhando, porque agora sabemos que ninguém mais terá o poder de apagar a voz da minha filha. E se você chegou até aqui, eu quero que leve uma coisa com você. Nunca duvide do que uma mãe é capaz de fazer quando vê a filha sofrendo. E nunca subestime a força de alguém que finalmente decidiu se levantar. Se essa história tocou você de alguma forma, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, sempre teremos espaço para histórias reais, profundas e que lembram a gente do valor da coragem.